Boa noite a todos e a todas. Hoje darei continuidade aos estudos do calendário das quartas-feiras do Centro Espírita Semente Cristã. Como nós estamos nesse período de confinamento, nós estamos gravando os estudos em casa para poder transmitir através da mídia. Então, o nosso estudo de hoje será sobre a continuidade da vida. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se intitula Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, traz uma diferença, o estudo da diferença entre ressurreição e reencarnação. Eu vou trazer esse estudo porque ainda temos algumas pessoas que confundem o significado desses dois processos. Então, a ressurreição significa o ato, a ação de ressurgir, de reviver no próprio corpo, como ocorreu com Lázaro, onde Jesus foi até sua casa e o corpo de Lázaro já estava em decomposição em alguns dias. E ele, vendo o sofrimento da família, Jesus foi até lá e ordenou que Lázaro revivesse. E assim, Lázaro voltou a viver em seu próprio corpo. A mesma coisa ocorreu com Jesus após a sua crucificação. Então, 3 dias após a morte de Jesus, ele ressuscitou. Ele voltou a viver em seu próprio corpo, né? Ele reapareceu, reviveu diante dos seus discípulos e, consequentemente, ao mundo. Esse processo da ressurreição de Jesus também trouxe uma grande revelação para aquele povo e para o mundo de modo geral. Ele trouxe a revelação da imortalidade da alma. Ele mostrou ao povo que nós não morremos, que a vida continua após o corpo físico. E reencarnação, para Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita, ele nos esclarece que reencarnação é a ação de encarnar, voltar a viver em um outro corpo. Significa a volta do espírito na carne, numa nova encarnação, né? Em um novo corpo. Então, reencarnou, viveu novamente em um outro corpo. Já no capítulo 6º, o Cristo Consolador, ele traz 2 estudos para nós, 2 subtítulos. Um que fala sobre o jugo leve e o outro, o Consolador Prometido. Esses 2 capítulos é interessante porque ele já vem trazendo para nós um consolador prometido. Ele já vem falando de um futuro que nós vamos compreender mais à frente. Cristo falava por parábolas naquela época, porque muitos de seus adeptos não compreendiam ainda a sua linguagem. Então, Cristo falava ainda por alegorias, né? E não falava claro, porque as pessoas, os fiéis daquela época, ainda não tinham a capacidade de compreender suas palavras em sua essência. Então, Cristo dizia o seguinte: Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo queria dizer com estas palavras que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé e no futuro. Veja que Cristo sempre falava em futuro. Mas os fiéis ficavam ainda naquela época pensando: que futuro é esse que Jesus tanto fala? E logo à frente nós vamos compreender. Jesus também dizia: mantenham sua fé.
mantenham sua esperança, ao invés de muitos incrédulos que, infelizmente, não acreditavam nas palavras de Jesus. O Cristo prometeu ainda ao povo de sua época que enviaria após sua morte outro Consolador. Disse ao povo o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai outro Consolador, e este ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Cristo falava do futuro. E esse futuro nada mais é do que o Consolador prometido. O Consolador prometido é a terceira revelação que Deus enviou à humanidade. É o Espírito de verdade. A terceira revelação, conhecida mundialmente como a doutrina espírita. Sabemos nós que a primeira revelação enviada por Deus ao seu povo foi Moisés. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai para poder codificar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos levou aquele povo muitos ensinamentos sobre leis divinas, sobre o amor. Mas, infelizmente, aquele povo ainda acreditavam nas suas próprias leis, que era dente por dente, olho por olho. Então Deus enviou os 10 mandamentos por meio de Moisés. Como ainda não foi o suficiente, com o passar dos anos, Deus enviou a segunda revelação, o seu próprio Filho Jesus, para ensinar aquele povo que o mais importante era amar o seu próximo como a si mesmo. E aí, durante toda a sua passagem, Jesus falou àquele povo que viria após ele o Espírito de verdade. Jesus já prometia naquele tempo um futuro, que é exatamente o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, essa terceira revelação. Então veio a terceira revelação, que é exatamente o Espiritismo. O Espiritismo veio no tempo certo, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. Veio com o objetivo de abrir os olhos e os ouvidos. Porque o Espiritismo, ele fala sem figuras, ele fala sem alegorias. Então, tudo aquilo que Cristo falava por alegorias, o Espiritismo veio clarear, veio desvendar o significado de cada palavra de Jesus. Lembremos que o Cristo falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ora, o Cristo, ele não quis dizer para nós que Deus nos colocaria em seu colo, passaria a mão em nossa cabeça. Não. O Espírito de verdade, ele veio para nos mostrar as causas do nosso sofrimento. Ele veio revelar que somos eternos, que tivemos um passado, nós temos um presente e teremos um futuro. Através do Espiritismo, eis o objetivo que Deus se propunha através da terceira revelação. Ou seja, através do Espiritismo, nos revela a imortalidade da alma, a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Assim, o Espiritismo cumpre o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, que faz o homem saber
de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Temos também os estudos de Kardec, que ele nos diz o seguinte: à medida que o espírito se integra à vida além túmulo, reduz-se naturalmente às influências oriundas do plano físico. Dessa forma, a morte não é nenhuma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui na Terra algumas impressões. Nós vamos aos poucos nos desvinculando desse apego material que nós insistimos em ter enquanto estamos aqui reencarnados. Mas nós também voltamos ao plano espiritual levando a nossa biografia, levando tudo aquilo que nós praticamos aqui na Terra. Mas o importante é sabermos que, através da desencarnação, do retorno ao plano espiritual, nós temos a oportunidade também de reparar algumas fragilidades que nós insistimos em conservar conosco. Então, a não interrupção da vida é mais uma certeza que nos possibilita definir Deus como um Pai extremamente misericordioso, que não abandona os seus filhos, mas que também coloca em nossas mãos a tarefa da responsabilidade dos nossos feitos, dos nossos sentimentos. Nós tendo a consciência, o conhecimento, não digo nem a consciência, porque a consciência é um trabalho muito íntimo, é nosso, né? É uma evolução, faz parte da nossa evolução. Mas a questão de sabermos que nós somos responsáveis pelos nossos atos e que nós vamos continuar vivendo no plano espiritual, com certeza nós já repensamos nos nossos atos aqui na Terra, as nossas responsabilidades, a nossa forma de viver. Com a desencarnação, o espírito, ele retorna ao plano espiritual, sua pátria de origem, ou mesmo o mundo espiritual, que preexiste e sobrevive a tudo. Nós vamos encontrar esse estudo no Livro dos Espíritos, na questão 85. O Livro dos Espíritos também foi codificado, foi o primeiro livro codificado por Allan Kardec. E ele traz esse ensinamento da preexistência do espírito. E no item 86, ele complementa. Diz o seguinte, que o espírito existe independentemente do corpo. Então, se nós hoje estamos neste corpo, é porque nós temos um princípio inteligente que nos anima, que nos movimenta. A reencarnação, é bom sabermos, né, que a reencarnação, ela nem sempre é um sucesso expiatório, como nem toda luta no campo físico é uma expressão punitiva. Podemos muito bem reencarnarmos, voltarmos a viver em um processo de missão, com a tarefa missionária, como nós temos muitas pessoas, como nós temos muitos tarefeiros de Deus desenvolvendo ações benéficas, ações de ajuda ao próximo, de exemplo de todos aqueles, de todo o exemplo, né, do próprio Jesus. Então, existem pessoas que exemplificam os ensinamentos de Jesus na íntegra. Obviamente, temos algumas fraquezas, mas
não só essas pessoas que vêm com esse processo, com essa função missionária, mas nós também temos sim algumas fragilidades, mas que nos é oportunizado sempre essa renovação de sentimento e de ações, que é o que Deus aguarda de nós. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós planejamos a nossa reencarnação juntamente com toda a equipe que está lá. É difícil de acreditar. Para aqueles incrédulos, às vezes se torna difícil as nossas palavras, as nossas explicações. Por isso que é importante o estudo, para que possamos nos certificar de tudo aquilo que o outro fala e não simplesmente acreditarmos por acreditar. Mas é importante refletirmos por nós mesmos através dos estudos. Então, ainda antes de reencarnar, nós nos reunimos sim com a equipe espiritual para planejarmos tudo aquilo que nós seremos, inclusive o gênero de trabalho que nós vamos assumir aqui na Terra. Nós planejamos os familiares, em que família nós vamos reencarnar, quais os talentos que nós vamos trazer, as dificuldades que nós teremos que enfrentar, não só as dificuldades físicas, mas as dificuldades também morais, materiais, dificuldades financeiras, enfim, nós planejamos. Por isso a dificuldade, às vezes, de muitos espíritos não desejarem reencarnar pelo medo de fraquejar. Então, vamos confiar na providência divina e confiar também que nós não reencarnamos aqui na Terra sem a proteção, sem o nosso guia espiritual que todos nós temos. Da mesma forma ocorre quando nós estamos aqui na Terra e nós desencarnamos. Nós vamos, assim como nós trazemos do plano espiritual já todo um planejamento de lá para cá, nós também, quando voltamos ao plano espiritual, nós também levamos todo a nossa biografia, todos os nossos feitos daqui. E aí, se nós plantamos, cultivamos flores, no sentido alegórico, né? Nós vamos voltar à espiritualidade e nós vamos despertar no jardim. Olha aí, como existe aí uma esperança, né? Uma esperança e uma consolação que nos espera no plano espiritual. Plantamos flores, colheremos também no mundo dos espíritos flores. Talvez até tenham pessoas queridas próximas de nós que estejam lá nos aguardando com aquele abraço saudoso. Agora, se nós plantamos discórdias aqui na Terra, nós vamos despertar no plano espiritual, num ambiente mais denso, sob o olhar de espíritos também mais atormentados. Tudo isso por quê? Porque nós levamos para o plano espiritual a nossa consciência. Por isso a importância de amadurecermos, de alcançarmos um certo amadurecimento em relação à essência da vida, a responsabilidade que nós temos perante a vida enquanto estamos aqui, reencarnados. Nós vamos, enfim, perceber que a vida continua porque o espírito é eterno e estará em constante evolução. A morte é apenas uma influência renovadora. Então, nós morremos, o corpo físico aqui fica, mas o espírito continua. No livro Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, diz o seguinte: a questão é que, ao reencarnarmos, buscamos desfrutar as vantagens transitórias no imediatismo da existência terrestre. Nos envaidecemos com os títulos,
com o poder de liderança, com o quadro social que gozamos e esquecemos da essência da vida. E assim é que ocorre. Nós temos muitos exemplos, podemos elencar muitos, porque quantos segmentos nós não temos aqui no plano físico? Um deles é quantos cientistas famosos que se envaidecem, que não lembram de Deus, que acham que a ciência ela é pura experimentação e comprovação somente neste mundo. E que Deus não está por trás oportunizando as descobertas fabulosas que ajudam a humanidade. Os políticos hábeis que abusam da coletividade, administradores dos bens públicos que esvaziam os cofres do povo, criminosos que manuseiam armas ferindo próximos, e assim por diante. Por quê? Porque não acreditam na imortalidade da alma, que a vida continua. Acham que nesta vida podem fazer tudo da forma que desejam e que vai retornar ao plano espiritual e nada vai levar na sua consciência. Tudo material fica aqui e todo sentimento, tudo de bom e também todos os feitos que fizemos não muito louváveis vai estar registrado na nossa consciência. São os sentimentos. Não temos como nos livrar. E lá a nossa consciência é o nosso juízo final. É a consciência que vai bater o martelo, porque lá não temos como fazer de conta no mundo espiritual. É despertar e a consciência desperta junto. Então, devemos ter muito cuidado com todos os talentos e responsabilidades que temos em mãos. Assim como precisamos ter muito cuidado quando procuramos cessar a nossa vida pelas dificuldades múltiplas que encontramos no dia a dia e nós fraquejamos. Precisamos, nos momentos mais difíceis, lembrar de Deus, nos apegar àqueles próximos, mais próximos que estão de nós. E se essa pessoa não estiver do lado, existe sempre um espírito de luz. Existe o nosso guia espiritual que nos ajuda. Então, em momento algum, nós podemos cessar com as nossas vidas. Porque, conforme esse estudo, nós estamos sabendo, nós não morremos. Quantos espíritos se comunicam nas mesas mediúnicas em um sofrimento profundo, exatamente porque tudo que causou aqui ao corpo físico ficou marcado no espírito. E aí, ao retornar à vida espiritual, se depara com essa realidade nua e crua. Então, temos que ter muito cuidado. Procuremos nos ajudar hoje, honrando e respeitando tudo e todos, e principalmente os talentos profissionais e pessoais que nos fazem conhecidos no meio em que vivemos. Só assim despertaremos no mundo dos espíritos com a consciência leve e conservando um legado de amor. Na live do Haroldo Dutra, ele falou sobre a transição planetária. Lives agora está em moda, mas nós temos lives belíssimas, com muitos ensinamentos. E essa do Haroldo Dutra é uma delas. Ele falou sobre a transição planetária, esclareceu brilhantemente que a pandemia causada pelo Covid-19 é mais uma provação, um sacolejo para a humanidade despertar para a valorização da vida. A pandemia colocou a todos numa mesma situação, colocou a humanidade para pensar na morte física, que é um fato iminente.
E quando nós nos deparamos com esse fato iminente, que é a morte, nós nos tornamos fragilizados. Nós sentimos medo, porque nós não sabemos para onde ir. E nesse momento, nós nos tornamos muito mais sensíveis. Nós também nos sensibilizamos com o sofrimento do outro, não só com o nosso, mas com o outro também, o que é o mais importante. E aí o Haroldo, ele cita o livro A Gênese, que também foi codificada por Allan Kardec em 1868. Ele é um livro profético, fala da existência, da criação do mundo. É muito interessante. Então, ele nos traz, mais precisamente nesse livro, falando da regeneração da humanidade, da modificação moral, o que essa pandemia vem nos favorecer, esse momento de renovação espiritual. E ele fala também que este espírito que hoje desencarna pela decorrência do coronavírus, ele está chegando no plano espiritual, mas comovido com a sua forma de desencarne. Por quê? Porque tem mais tempo para pensar na fragilidade da vida, do poder material da sua vaidade, do seu orgulho, diante de muitos títulos e poderes que tiveram enquanto viveram na terra. Os espíritos que estão hoje desencarnando, eles chegam no plano espiritual mais sensíveis. E isso é muito bom, apesar de que nenhum de nós quer perder, entre aspas, né? Porque nós sabemos que a vida continua, um ente querido. Mas é um fato que nós não temos como negar. Todos nós voltaremos ao plano espiritual, que é a nossa pátria de origem. Então, esses espíritos, eles têm tempo até de lembrar de Deus. Todos nós, no momento de um fato desse, da morte iminente, a primeira coisa nós lembramos de Deus. Nós temos tempo para fazer uma prece. Uma não, nós temos tempo para fazer várias preces. E também esses espíritos que estão retornando à pátria por esse motivo da pandemia, eles um dia reencarnarão na Terra, também mais sensibilizados, mais cheios de vontade de se melhorar à luz das leis divinas. Então, essa pandemia, ela vem acelerar o nosso processo de evolução. Na verdade, de quem alcançar esse chamado de Deus para a reforma íntima, para a fraternidade. Obviamente, nós espíritas, nós não temos a pretensão da verdade absoluta. Nós não temos a pretensão de fazer a humanidade acreditar na imortalidade da alma, que a vida continua. Mas nós temos o dever de oferecer meios para a reflexão, para o estudo, pois a doutrina espírita, ela se alicerça em 3 importantes pilares, que é na ciência, na filosofia e na religião. Em suma, se alicerça na ciência porque estuda, porque pesquisa e porque comprova. Temos aí o cientista Allan Kardec, que na sua época ele não acreditava, mas quando ele foi tocado por esse chamamento do estudo, ele pesquisou, ele comprovou e ele codificou a doutrina espírita em 5 livros básicos. Então, é filosofia porque esclarece, porque confronta todos estes ensinamentos com outras ciências. Analisa, reflete. E a religião porque sublima, porque nos aproxima de Deus.
porque tem Deus como fonte principal. A nossa crença na espiritualidade. Então, é hora de nos espiritualizarmos. A imortalidade da alma, essa verdadeira mensagem do mundo. Saber viver hoje, como todo tempo, mas hoje, saber viver é o refrão do momento. E nós que nos afirmamos espíritas, não devemos fazer postagens como todo mundo faz, porque já temos a luz do Consolador prometido, não porque somos melhores, mas porque somos mais responsáveis por termos todos estes ensinamentos do Consolador. Devemos fortalecer a confiança e a certeza da continuidade da vida, pois a morte destrói o corpo físico, não o espírito. E aí, como nós vamos despertar no mundo dos espíritos? De alguma forma, nós já estudamos. Com relação a tudo que eu já falei até aqui, nós já temos uma noção de como despertaremos no plano espiritual. Então, vai depender de quê? Vai depender da nossa espiritualidade. E nós espíritas também, porque espiritismo sem espiritualidade perde sua função. Haroldo Dutra também expôs em sua live 4 comportamentos que ajudarão a despertar no plano espiritual. Não é uma receita, mas são dicas. Primeiro, a oração. A oração por quê? Porque nos traz a concepção de Deus, nos aproxima de Deus. Serenidade, primeiro, oração. Segunda, serenidade. Serenidade, porque é aquele momento de silêncio íntimo que nos acalma, que nos tranquiliza, que nós fazemos uma introspecção e buscamos a essência do nosso próprio ser. E isso nos tranquiliza, nos serena diante das situações difíceis. Terceiro, absorver ideias novas. Então, quando nós nos oportunizamos a estudar, refletir, nós conseguimos muitas vezes mudar concepções. E isso nos retroalimenta, nos fortalece. E quarto, agir no bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma passagem que fala sobre o verdadeiro homem de bem. Busquemos este estudo, porque lá traz que o homem de bem nos favorece méritos e potencializa o amor. Então, busquemos saber. Não poderia deixar de trazer aqui o saudoso Chico Xavier, porque ele sabiamente nos alertou o seguinte: o mundo é uma feira, monte sua barraca e ofereça luz. Se o vizinho, oferecer trevas, problema dele. Mas ofereça luz. Enquanto estiver na terra, ofereça luz. Para que possamos evoluir espiritualmente. Para que possamos evoluir enquanto estamos aqui na terra. Para levarmos o nosso legado à espiritualidade maior, quando para lá retornarmos. Então, a espiritualidade, sob o comando de Jesus, está no leme. Jesus sempre esteve no leme. As mortes coletivas não ocorrem por acaso. Há uma organização espiritual cuidando de tudo. Confiemos na ciência, sem esquecer e cultivar o tesouro da fé e da imortalidade da alma. Com esse entendimento, nós não podemos dizer que não sabíamos, ao chegarmos no plano espiritual, de que a vida continua.
E aí eu quero trazer também uma frase do Espírito de Luz, André Luiz, que ele nos fala o seguinte: não há ponto final para o amor. O amor é vida e vida é eternidade. Então, todos vocês que estão hoje estudando comigo, com esse entendimento e vivendo como ser eterno, nós vamos poder despertar no plano espiritual com o coração iluminado e com a consciência em paz. E é isso que nós desejamos. Quando nós divulgamos a doutrina espírita, que nós trazemos os seus ensinamentos de forma clara, sem alegorias, é porque nós desejamos que todo ser humano não desperdice a sua vida de hoje, mas que possamos viver como seres eternos, sabendo que a vida continua. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça nesse momento, que possamos realmente nos tornar seres ainda melhores a cada dia. Boa noite a todos.